Vão deixar falar mal do Lula? Veja o que aconteceu quando um comunista resolveu criticar o Deus Lula em um canal petista. A Miriam Pereira, é por causa de pessoas como Jones Manuel que a extrema-direita vem crescendo no Brasil e no mundo. Se você quiser, eu te dou um tempo para você responder. Cíntia Chain, Jones é do ressentimento, igual fascismo, Ricardo Souza. Vocês estão fazendo com o Lula o que fizeram com a Dilma, jogaram pedra e depois tomamos na cabeça juntos, não aprendem. Discurso raso para adolescente. Essa colocação do Salve, meus queridos amigos e sócios nesse país chamado Brasil! Hoje nós estamos aqui reunidos para ver briga de comunista com petista. Mas não é tudo a mesma coisa, BH? Não, porque eles disputam para ver quem é pior para a sociedade. E é uma disputa realmente muito difícil que eu não sei quem ganha. Mas em briga da extrema esquerda com a extrema esquerda que está no sistema, que é o governo Lula, eu torço pela briga. Por isso, a gente vai assistir isso comendo pipoca. Eu trago aqui pra vocês uma treta de um comunista que foi em um canal petista. Aqueles dois ali do lado são do Brasil 247, um canal empenhado em passar as narrativas do PT e da esquerda brasileira pra frente, por mais que eles tenham que distorcer muita coisa. E aquele do lado ali é o Jones Manuel, um comunista já tradicional do movimento comunista brasileiro, sempre fazendo várias críticas bem amalucadas ao sistema e buscando seu protagonismo dentro da esquerda. Feita essa introdução, bora mudar esse país. Por isso, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de Curitiba. E o meu objetivo é diminuir os assentos e a influência da esquerda, do centrão e da falsa direita na nossa Câmara Municipal de Curitiba. Por isso, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e sem mais enrolações, bora ver essa treta. Eu vou deixar rolar e só vou pausar quando eu precisar colocar um contexto para vocês também aprenderem política enquanto se entretêm com essa briga de esquerdista. Agora, do ponto de vista econômico, Mário, esse governo é o governo que está continuando a ponte para o futuro e está continuando de maneira mais eficiente e mais rápida que o Paulo Guedes e o Bolsonaro. O que é a Ponte para o Futuro? Era um programa de privatização e parcerias público-privadas criado no governo Michel Temer e que depois foi parcialmente continuado pelo Paulo Guedes no governo Bolsonaro. E aqui o comunista está fazendo uma crítica que o Lula está continuando esse programa, que na verdade é mentira. Comunista falando, né? Nenhuma surpresa. Mas enfim, ele tem que atacar o Lula dizendo que ele é pró-mercado, assim como o Bolsonaro e o Michel Temer, em partes, porque ele precisa dizer que ele é mais de esquerda que o Lula e, portanto, ele precisa de mais poder e mais protagonismo e, na verdade, o PT é a falsa esquerda. Essa briga que eles têm lá dentro da esquerda. Mas, enfim, bora continuar. Veja, não são palavras minhas, são dados do próprio Ministério da Fazenda. O governo Lula está fazendo o maior pacote de PPPs, parceria público-privada da história brasileira, entregando para a administração privada escolas, hospitais, portos, creches, presídio e tudo que você imaginar. E aí não dá para brigar com a realidade. São dados. O Fernando Haddad, há um mês e meio atrás, Mário, ele foi para dar uma palestra no BTG Pactual. Ele adora estar conversando lá no BTG Pactual. E ele falou, é palavras dele textualmente, nós vamos, em 4 anos, fazer o maior pacote de PPPs da história desse país. Do jeito que esse cara fala, eu fico até com vontade de votar no Lula. Meu Deus, ele é o privatizador, é o Lula pró-mercado. Mas é só uma ideia malucada que ele coloca lá pra dizer que ele é mais de esquerda que o Lula. Muito engraçado, mas não é verdade. O Lula não tá fazendo parcerias público-privadas na área de educação, por exemplo. Isso aconteceu aqui no Paraná, em âmbito estadual. Mas em âmbito nacional, eu pesquisei e eu não vi o Lula fazendo nada disso. Infelizmente, né? Infelizmente. Agora, o fato do Fernando Haddad seguir algumas métricas econômicas para o Brasil não quebrar tão rápido. Sim, ele de fato faz isso, porque se o governo quebrar de uma vez do dia para a noite, o Lula sofre um impeachment. Mas o comunista não entende isso. Ele não entende a contabilidade básica, que o governo ele não pode gastar muito mais do que ele arrecada. Assim como uma pessoa. Você não pode ficar todo ano estourando o seu cartão de crédito ano após ano. Em algum momento, os bancos não vão te dar mais crédito e você vai ficar endividado e sem grana. Só que quando você é de extrema esquerda, você acha que o dinheiro é infinito. Por isso que tem aquele ditado, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E aí ele fica criticando o Lula por ele não ser tão amalucado quanto ele queria. Completamente negligente com as metas fiscais. Sim, o Fernando Haddad tá tendo que fazer alguns cortes, senão o governo Lula acabava ainda essa semana. Esse é um dos pilares da ponte para o futuro. Isso por um lado. Segundo lado, Paulo Guedes passou 4 anos dizendo que o orçamento brasileiro era muito engessado
que precisava desindexar o orçamento. O que ele está falando? Contra os pisos constitucionais da saúde e da educação e os gastos obrigatórios vinculantes. Então, quando aumenta o salário mínimo, por exemplo, aumenta a despesa com previdência. Né? A previdência, os benefícios previdenciários e o salário mínimo têm valores atrelados. O que o Haddad está defendendo agora? Está defendendo ele e a Simone Tebet e boa parte da equipe do Tesouro, defendendo congelar a aposentadoria. Congelar a aposentadoria de mais de milhões de trabalhadores brasileiros. Veja, a FHC não fez isso, não teve coragem de colocar... Olha a cara dos petistas assustados. Para, Jones Manuel, para de falar isso. E a questão aqui é que o Paulo Guedes estava certo. O Brasil quebra se ele continuar nessa gastança infinita, sem arrecadar o suficiente. E aumentar imposto, como o PT está fazendo, não é uma solução, porque aí você quebra a economia, as pessoas ficam com menos dinheiro e a arrecadação cai no médio e longo prazo. Então os governos mais à direita, eles vêm com uma solução pautada na realidade. E o discurso da esquerda, ele não é pautado na realidade, ele finge que tem dinheiro infinito e que o governo pode gastar com o que ele quiser. Só que a realidade se impõe, e até os governos de esquerda têm que tomar algumas atitudes fiscais semelhantes aos governos de direita. Só que aí eles têm que ser hipócritas, que eles falam uma coisa e têm que fazer outra para o Brasil não quebrar extremamente rápido. E isso não entra na cabeça de um comunista. Por isso que o PT chega ao poder e esses caras não. Mas enfim, será por tempo limitado também. O PT é uma força política decadente e o Lula não está fazendo sucessor. O Haddad está completamente queimado e eles não têm nenhum nome forte para concorrer em 26, que o Lula vai estar velho demais e provavelmente não vai disputar a reeleição. E se disputar, vai perder também, porque é 1 ano e meio de governo e ele já está fritado, com uma das popularidades mais baixas que um presidente da história do Brasil já teve após uma eleição. E na votação mais apertada. Enfim, não tá fácil pro Lula. Mas vamos continuar isso aqui. Na lei, Collor não fez isso. Né? Nem o canarinha do Temer fez isso. Tá o Fernando Haddad defendendo abertamente. O Fernando Haddad defendeu ontem, gente, atacar o piso da saúde e da educação. E, de novo, não são dados meus. Dados do Tesouro, que é subordinado à Fazenda, fala que mudar os pisos constitucionais da saúde e da educação vai tirar até 500 bilhões de reais em 5 anos da saúde e da educação. 500 bilhões de reais. Com B de bola. Nos próximos 9 anos, atacar o piso da saúde e da educação. E para completar, Mário, essa coisa fantástica... É engraçado que sempre que eu vejo esquerdista discutir orçamento, eles nunca estão pensando em formas melhores de utilizar a grana que a gente tem para que os recursos sejam melhor geridos e o governo entregue resultados melhores. Não, para eles a solução é sempre gastar mais. Tem que aumentar o piso disso, aumentar o piso daquilo, tá, mas quem paga a conta? Nós! Os cidadãos, a gente tem que trabalhar porque eles acham que tem que gastar mais sem melhorar a gestão. Porque eles não discutem melhora de gestão, de produtividade, corte de gasto. Não, para eles é uma heresia, é um absurdo você falar em corte de alguma coisa. A solução é sempre mais dinheiro, mais do nosso dinheiro. O governo, ainda sob a liderança do queridíssimo Fernando Haddad, o governo está voltando a ter endividamento em dólar, estimulando uma tal de títulos verdes, que é, em nome de atrair capital estrangeiro, ele emite dívida em dólar. Você lembra, Mário, do debate dos anos 80? Você já bateu bastante, Jones, agora... Deixa eu... Os petistas estão... Para, Júnior, para de bater no PT, chega! E ó, o cara tá em Buenos Aires, hein? Viva la liberdade, carajo! É fácil falar, né? De um país que tem um presidente de verdade. Vou agradecer aqui os superchats. E aí eu passo para vocês novamente. Agora vai começar a metralhada, se preparem. A Júnia Lage faz aqui um desabafo, que é a nossa internauta. Disse, vão deixar falar mal do Lula? Então tá aí o desabafo da Júnia. Calma que a gente vai continuar aqui no debate e vamos... Vão deixar falar mal do painho, ele não erra, ele é um ser humano perfeito. Trazer o contraponto. Felipe Bastos, bonita camisa, Jones. Belém do Pará, te abraça. A Cíntia Chaim, obrigada, Cíntia. Jacques Wagner foi traíra. O Pedro Antônio Cândido, Jones e Elite querem destruir o PT há tempos. A Cíntia também diz, sem o arcabouço não teria orçamento de 2023. Não sei se o Atush leu aqui o perfil Esperançar Novos Mundos. Atush, que tal debatermos como eleger políticos nas 3 esferas, comprometidos com a politização do nosso povo, como fazíamos até a década de 1990. E eu
Exato. Isso aqui é um dos maiores problemas da esquerda atual, porque o tempo está correndo e o brasileiro descobriu que existe uma direita muito grande, que está entrando no sistema aos poucos. O brasileiro antes achava que ser de direita era votar no FHC ou no Aécio Neves. Então não existia direita, existia uma ilusão entre esquerda e centro-esquerda que as pessoas de direita acreditavam que a centro-esquerda era a direita. Só que agora isso acabou. Existem pessoas que se denominam de direita nesse país e elas estão ganhando eleições em todas as esferas. E a eleição para vereador, ela é a base para a eleição dos deputados, que é a base para a eleição do presidente. Então tudo está interligado e a esquerda só tem força no nome do Lula. E não tem uma base de vereadores super populares nas mídias sociais, ganhando espaço, não tem. Então eles estão perdidos nessa estratégia e a eleição de 2024 vai ser pra gente dar a resposta. Para que em 26 a gente chegue com muito mais base para enfrentar eles na eleição presidencial e pro Senado. Porque se a gente fizer a maioria no Senado em 26, que é o que tende a acontecer, finalmente nós poderemos escolher o presidente da casa. E não vai ser Rodrigo Pacheco. Não vai. Vai ser um cara de direita que vai poder tocar os processos de impeachment contra os ministros do STF. E o Alexandre de Moraes já tá preocupado com isso. Ele já avisou deputados da base governista que isso vai acontecer. Então o medo que o Moraes demonstrou nessa matéria da CNN, vou colocar aí, tem que ser demonstrado na realidade. Então nós temos que agir para fazer base, igual a esquerda fazia até a década de 90. Eles conseguiram entrar no sistema, só que aí eles ficaram preguiçosos. Tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem homens fracos. E a esquerda está com vários homens fracos. E tempos difíceis estão fazendo homens fortes no campo da direita, que vão começar a tomar o sistema. Porque nós estamos atentos às eleições municipais enquanto eles estão comendo mosca. Mas tá, foi só um parênteses aqui no vídeo. Prestem atenção nas eleições. A gente precisa ganhar da esquerda desde a base. Continua. Eu queria pegar aqui o comentário da Selma Galdino, que diz que sem os votos do PT vocês não conseguem se eleger, né? E ela também fez uma crítica: por que a gente não chama o Renato Freitas? O Renato Freitas esteve aqui, eu acho que essa semana ou semana passada, Selma. Renato Freitas, o pior deputado estadual do Paraná, que eu vou fazer pessoalmente oposição a esse sujeito quando eu entrar na política. E ele vai ter que debater comigo, ele não vai poder fugir. Renato Freitas, eu estou de olho em você. Então eu passo para o Jones, se quiser responder algumas questões, sobretudo essas dos votos do PT, e também para o Mário, se quiser colocar alguma antes. Só que chegou uma última aqui. A Cíntia diz: a culpa é toda do Haddad, essa galera odeia o Haddad, o Congresso não ajuda, Jacques Wagner traíra, mas Haddad é um demônio com ironias, disse ela. Diga, Mário, e aí a gente passa para o Jones. Jones, da onde você caiu? Porque é o seguinte, a luta contra o fascismo não terminou no dia 1º de janeiro de 2023. Como você percebeu muito bem no dia 8 de janeiro de 2023. A luta continua mais do que nunca. É preciso barrar o fascismo e o bolsonarismo no dia a dia. Para gravar. O 8 de janeiro, é isso que preocupa vocês? Então por que as tropas que estavam no Ministério da Justiça não foram mobilizadas? Por que as câmeras sumiram que mostrariam o que Flávio Dino estava fazendo lá no Ministério, ao invés de conter os manifestantes entrando lá? Então o governo, ou ele foi incompetente em conter a manifestação, ou ele foi corrupto e deixou eles entrarem para ganhar uma narrativa, dizendo aqui nos canaizinhos que, meu Deus, um golpe estava acontecendo, os idosos desarmados entrando nos prédios sem resistência policial iam acabar com o sistema brasileiro. Muito estranha essa história, mas a população já esqueceu isso aí não tá mobilizando mais ninguém pro lado de vocês, e pro nosso lado está, porque a cada dia a gente vê o Alexandre de Moraes colocando uma pessoa de forma draconiana na cadeia, pessoas inocentes, e, inclusive, dando motivo pro Senado de 2027, já após a eleição de 26, ter motivos para tirá-lo do STF. Motivos já não nos faltam, vocês ficaram relaxados e deixaram várias pontas soltas. Então se prepara que quando a direita voltar ao poder, tudo isso vai ser cobrado. Isso, houve a eleição de um Congresso extremamente reacionário, o mais fascista da história do Brasil. E agora teremos câmaras municipais, e uma coisa que eu aprendi nessa minha
curta jornada desde que eu entrei na política é que os vereadores formam deputados, que formam prefeito, que formam senadores e presidente. Então, as eleições estão todas interligadas. Isso foi uma coisa que, tipo, explodiu na minha cabeça. Eu não tinha tanta noção do quanto era interligado, mas é a base dos vereadores eleitos que votam nos deputados. E por isso eles estão tão preocupados. E você percebe que a esquerda tá perdendo espaço dentro do parlamento. O PT não é um partido mais tão gigante na Câmara Federal e tende a ficar menor se nós continuarmos com a nossa mobilização. Então, esse é um governo Dá pra ver os caras preocupados aqui com isso. que luta numa situação de absoluta emergência. É necessária toda a unidade dos democratas contra o fascismo o tempo todo. E o Este cara é comunista, ele não é democrata. Parem de fingir que vocês são pró-democracia. Ele quer uma revolução armada. E ele já falou isso com todas as letras. E não só ele, como todos os comunistas da sua base, da base que elegeu o PT. Toda essa galera de extrema esquerda não é democrata. Mentirosos. O governo Lula é um instrumento para isso. Quero dizer o seguinte, quer dizer, ele luta com muita dificuldade e todas essas políticas que você apontou aí estão relacionadas a essa situação da correlação de forças políticas. O que parece, eu tenho a impressão, você e o PCBR, eu não tenho condições de dar conselho para o PCBR vai fazer o que achar melhor. Mas, na minha ponto de vista, não deve, não pode e não tem como ignorar essa correlação de forças políticas. E a necessidade de uma aliança de classes política para o desenvolvimento possível do país nessa extrema situação de difícil correlação de forças. Bom, ele tá usando palavras difíceis para querer dizer que a direita conseguiu se infiltrar no sistema o suficiente pro Lula ser obrigado a fazer concessões. Isso é parcialmente verdade. O governo PT estaria sendo muito pior caso a gente não tivesse tomado espaço na Câmara Federal. Então isso é verdade. Agora vamos ver mais uns comentários aqui dos petistas cancelando o Comuna. Atenção, a proposta de atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação não veio do Congresso. Isso é verdade. O Lula está querendo cortar custo na saúde e na educação. Ele já não quer aumentar o salário dos servidores federais e já tirou da farmácia popular para gastar com o populismo dele, com emendas parlamentares para passar coisas que interessam ao projeto de poder do PT e não à classe trabalhadora. Então, aqui o comunista está certo. E ao comentário aqui dos petistas que também não aceitam a verdade. Comunismo de Nárnia. Aqui ele tá certo, realmente. Talvez uma ofensa desnecessária à Nárnia, mas tudo bem. A solução é lançar as criptomoedas da Ursal. Muito utopismo e pouco cientificismo. Só reclama e não apresenta solução nenhuma. É verdade. Essa iniciativa do governo Lula. Dito isso, nossa gloriosa China, que não tem teto de gastos, atenção. Mas tem parceria. Tem parceria público-privada. Claro que tem parceria pública. Olha lá, agora a esquerda defendendo parceria público-privada, que maravilha. Comunista defendendo a China, que tem zonas econômicas de livre comércio, que são os lugares com maior PIB e com maior desenvolvimento dentro da China. Após as reformas econômicas que simplificaram a tributação, diminuíram a carga tributária e diminuíram os impostos, essas zonas econômicas de livre comércio dentro da China prosperaram. E assim a China cresceu, após se abrir ao mercado. Antes disso, a China era um país destroçado no comunismo de Mao Tse-tung. Vamos ver mais comentários aqui criticando o cara. O Quebra-Muro diz assim, o campus da UFPE está maravilhoso, até o Centro de Filosofia e Ciências Humanas está em reforma. E aí tá, enfim, dando um recado aqui para você, que eu não acho muito educado, porque afinal de contas aqui a gente é pelo debate. Quem diz... O cara falou vaza fascista mentiroso. A esquerda gosta tanto da palavra fascista que eles utilizam até nas disputas de poder entre eles agora. Estão chamando um comunista de fascista. E nesse caso tá certo. Então, se assemelha, né? Discorda, quem concorda é sempre convidado. Claro que a gente não apoia aqui fascista. Não é o caso do Jones Manuel, que traz uma opção mais, digamos assim, radical de esquerda. Maravilhoso isso aqui, cara. Maravilhoso essas brigas de esquerda. Obrigado, então, ao perfil Quebra-Muro. Marcelo Quintão, alguém precisava dizer isso, Jones. A Miriam Pereira, é por causa de pessoas como o Jones Manuel que a extrema-direita vem crescendo no Brasil e no mundo. Se você quiser, eu te dou um tempo para você responder. Cíntia Chaim, Jones é do ressentimento, igual fascismo, Ricardo Souza. Vocês estão fazendo com o Lula o que fizeram com a Dilma, jogaram pedra e depois tomamos na cabeça juntos, não aprendem. Discurso raso para adolescente. Essa colocação do... Maravilhoso. Ricardo, eu queria que, se você tiver um tempinho, ainda respondesse em relação
fazer uma reflexão da história recente do Brasil, do que aconteceu com a Dilma, porque eu acho que é importante para o nosso presente de agora. A Dilma quebrou o país e foi democraticamente retirada da presidência da República. Foi isso que aconteceu com a Dilma. Então eles acreditam que a solução não é o governo de esquerda não quebrar o país para as pessoas não se revoltarem e aí não sofrer impeachment. Não, a solução deles é: vamos não criticar, mentir e passar pano para aí os governos de esquerda não caírem. É muito delusional. É um delírio. Cara, a esquerda brasileira é um delírio. Fernando Castro, comunismo de Nárnia, a solução é lançar as criptomoedas da Ursal. Muito utopismo e pouco cientificismo. Só reclama e não apresenta solução nenhuma. Ela colocou de novo esse comentário. Marta Silva, Lula foi o único a conseguir nos livrar do bolsonarismo. Precisamos fortalecê-lo e não ficar batendo nele. Que esquerda é essa que... E aí faz a pergunta. Não sabem nem escrever. E não foi o Lula que tirou o Bolsonaro, foi o consórcio esquerda, STF, Geraldo Alckmin. Todos uniram forças para tirar essa eleição da direita. Só que aí não apresentaram projeto, não apresentaram solução nenhuma, e tá esse governo de não faz nada e só fala besteira na mídia, que tá fadado ao fracasso, com até vocês mesmos brigando entre si. Pergunta, Cintia, o projeto da Tebet já foi aprovado, mas a desoneração sim. Vamos malhar o Haddad, ajuda pra caramba, ela tá sendo aqui irônica com você. Aniele Figueiredo, sou PT, mas concordo com o Jones, parabéns pela luta. Cleomar, esse é o maior mentiroso da extrema esquerda, já saí de vários canais de esquerda por causa desse convidado. Cleomar, fica aqui, a gente tem que trazer... O cara membro há 28 meses, tá ameaçando deixar o canal, porque um cara criticou o Lula. Que absurdo, cara, pra você ver o nível de passação de pano que são esses canais. Tipo, meu Deus, uma crítica, vou sair. O debate, a Cíntia está dizendo que você ajuda o Nicolas... O Jonas ajuda o Nicolas. Ele tá me ajudando aqui de certa forma. O Jonas ajuda o BH também. Bruno Dias, pré-candidato a vereador pela cidade de Curitiba, que vai fazer base para eleger deputados, que vai fazer base para eleger senadores e o presidente. Miriam, você sugere que o governo deva fazer diante do Congresso que temos. Se vocês acham que esse Congresso tá ruim, espera para ver o próximo. Lula diz que rachar a esquerda nesse momento é um rotundo equívoco. Então, Jones, te volto a palavra para você responder o que você quiser, fica à vontade. Daphne, bem rapidamente, o que aconteceu em 2015 com o governo Dilma foi que a burguesia pediu um programa de ajuste fiscal que a presidenta resolveu atender. Meu Deus, cara, o problema é sempre ajuste fiscal. Não é nunca a esquerda o problema. Nossa, a esquerda só deu errado quando tentou fazer algo que, na verdade, era de direita. Meu Deus, os caras são muito malucos. E dobrou a taxa de desemprego em 10 meses, combinado com os efeitos da Lava Jato. Consequência prática disso. Efeitos da Lava Jato: prender criminosos, pegar a grana de corrupção e devolver para os cofres públicos. Não, cara, cansei disso aqui. É muito ridículo, mas foi engraçado. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal. E eu tô lançando vídeos todos os dias ao meio-dia. E as lives estão acontecendo geralmente às 18 horas. Esse é o novo calendário aqui do canal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço a todos meus amigos e sócios desse país chamado Brasil. E me aguardem na política.